pra você, confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Eu me chamo Leandro Almeida e estou aqui acompanhando os comentários de vocês no chat, né? Como sempre, a história do Pix segue sendo um dos assuntos. Acho que você vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Espero que não. Mas, enfim, acabou a mamata. Então, acabou esse papo de Pix. Quem ganhou 1,99 ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Vida que segue. E eu vi um comentário aí de alguém, não consegui identificar quem foi, falando sobre apoia um vídeo, sobre a questão do conflito árabe-israelense. Pois bem, eu acho que acabou de ser lançado, tem umas 2 horinhas. A gente lançou aqui no canal da gente, no YouTube, você pode dar uma olhada, um vídeo sobre alguns aspectos do conflito árabe-israelense. E aí, deixa eu confessar os bastidores desse vídeo. A Nayara aqui, né, mandou uma mensagem: pô, Leandro, tem como você gravar um videozinho de 3 minutinhos falando sobre o conflito árabe-israelense? Falei, pô, Nayara, você tá de sacanagem, né? Eu vou gravar um vídeo de 3 minutos, vão me xingar de tudo que é coisa, porque vai ter alguém falar, tá defendendo não sei quem. Ah, mas por que você não falou isso? Aí a resposta é meio óbvia, porque em 3 minutos você não consegue falar de quase nada, que dirá de um conflito complexo como esse. Aí eu pensei, gente, como é que eu vou gravar um vídeo sintetizando algo super complexo num momento como esse, em que até esse conflito chegou ao Brasil através de uma polarização? Falei, não dá pra ser curto, mas vou tentar sintetizar. Quanto tempo você acha que ficou meu vídeo, hein? 1h30. 1h30 de vídeo. Tudo bem que assim, eu gravei de casa, né? Tentei ajeitar lá no fundo, específico. E aí, você sabe que tudo acontece pra atrapalhar, né? Foi carteiro tocando, e aí a campainha, e telefone, e aí o gato começou a miar, aí uma gata minha que tá no cio começou a correr que nem uma doida, aí depois foi barulho de avião, porque eu moro numa área que é próxima ao aeroporto Galeão, então toda hora tem avião. Então assim, ficou 1h30, mas tinha coisa pra ser cortada, né? Aí o pessoal aqui fez o milagre dos cortes da edição. Parece que o vídeo, eu acabei de olhar que nem vi o vídeo em si, só olhei o tamanho. Ficou com 39 minutos. Então assim, eu tentei sintetizar o máximo, mas sem deixar de falar algumas informações importantes. Porque é um conflito muito complexo mesmo, e o que tem de gente falando abobrinha, falando bobagem por aí, porque lê 2, 3 coisas e se acha o profundo entendedor de um assunto que até quem estuda tem dificuldade para compreender todos os nuances, então sugiro que, caso você queira uma explicação mais complexa, dê uma olhada lá. Mas não é pouco tempo não, né? É uma aulinha um tanto quanto longa, em que eu fiz toda uma reconstrução histórica, geográfica, espacial, dos principais pontos envolvendo esse conflito árabe-israelense. Ângelo Rodolfo, você acha que essa guerra tem chance de cair no Enem? Sempre cai. Sempre cai. Não vai cair o fato atual, né? O que acabou de acontecer. Mas o contexto dessa guerra sempre cai em questões do Enem. Aliás, esse é o conflito que mais foi cobrado. De cabeça aqui, eu poderia me lembrar de umas 8 ou 9 questões que falaram sobre elementos envolvendo esse conflito árabe-israelense. Tá bom? Vamos que vamos, começando pelo pagamento de uma promessa, como sempre, prometendo muitas coisas a vocês, mas sempre cumpro. Tá aqui, ó, o resumão com algumas das características sobre a região Centro-Sul, que foi a região que a gente comentou na semana passada. Então, dá uma olhadinha aí, dá o seu print. É uma síntese de características do que nós falamos na semana passada. Tá bom? E agora, vou pagar minha segunda promessa, que é, para poder falar de regiões do Brasil, eu comecei dizendo a vocês que existem várias possibilidades de regionalização. E 2 são as mais importantes, pelo menos para fins de prova de Enem ou de vestibulares em geral. A divisão oficial, que é aquela que foi feita pelo IBGE, e uma das várias divisões não oficiais. Olha aqui, ó. Essa é a divisão regional do Brasil feita pelo IBGE. Nela, a gente tem 5 macro-regiões. A região norte, que é a maior de todas, que tem as maiores unidades da federação, os maiores estados, né? O Amazonas, o Pará. A região nordeste, que tem várias unidades da federação, vários estados bem pequenininhos,
como, por exemplo, Pernambuco, ou então Alagoas, Sergipe. Temos também a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Essa é uma divisão em que cada uma das unidades da federação fica em uma região. Repara, o Mato Grosso está no centro-oeste, o Maranhão no nordeste, Minas Gerais está no sudeste. Eu sei que pode parecer óbvio, mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa outra divisão que eu vou te mostrar agora, ó, o Thiago Silva já comentou ali, a do Pedro Pinchas Geiger, que tá vivo, tá? Se eu não me engano, com 101 anos de idade. Outro dia eu vi uma reportagem dele na televisão. Eu tive aula com ele na UERJ, foi um privilégio. Assim, já não entendia quase nada do que ele falava, né? Porque já estava com uma idade muito avançada, a fala enrolada, mas foi um privilégio ter a oportunidade de ter aula com um cara que é um ícone da geografia brasileira, da ciência do Brasil, né? E ele foi o cara que, trabalhando lá no IBGE, ele trabalhou no IBGE junto com outros vários geógrafos, produziu uma divisão que até hoje a gente usa bastante, que é a divisão do território brasileiro em 3 complexos regionais, ou 3 regiões geoeconômicas. E essa divisão aqui, repara que cada estado pode ter um pedaço de seu território numa região e o restante numa outra região. Olha o caso do Mato Grosso. Nessa divisão regional, quase todo o estado do Mato Grosso fica no que eu estou chamando aqui de Amazônia, que vai ser inclusive o tema principal da nossa aula de agora. Mas tem um pedaço dele que fica no que eu chamo de Centro-Sul, que é o que nós falamos na semana passada. Olha para Minas Gerais, predominantemente no Centro-Sul, mas tem um pedaço, a região norte, o Vale de Jequitinhonha, por exemplo, que fica no que eu chamo de Nordeste. Mas por quê? Porque as características econômicas, climáticas, geográficas em geral, dessa parte de Minas Gerais, se parecem muito mais com essas áreas do Nordeste do que com as áreas do que eu chamei de Centro-Sul. E o Maranhão, veja, fica dividido praticamente ao meio. Um pedaço amazônico e um pedaço nordestino. Essa, então, é uma diferença importante entre a divisão oficial e essa divisão não oficial. As divisas dos estados aqui são sempre respeitadas, porque como é uma divisão oficial, ela tem como um de seus objetivos fazer a tabulação de dados, de estatísticas. E aí você pega as informações com os governos estaduais e faz lá o cômputo. O IBGE faz esse cômputo. Aqui, a gente teria muita dificuldade para poder fazer esse cômputo de dados estatísticos. E como ela não é oficial, não há esse problema, porque não é esse o propósito. Eu estou pensando em analisar processos, fenômenos, não em tabular dados, informações estatísticas e outras coisas mais. Tá bom? Vamos lá. Prosseguir agora para falar sobre Amazônia. E aí veja, a palavra Amazônia é polissêmica. Em que sentido? Ela pode representar diferentes recortes geográficos. Olha para essa imagem aqui, que eu tenho 2 desses recortes geográficos possíveis. Me diz, pode escrever no chat, você sabe o que é aquilo que eu chamo de Amazônia legal? Qual a diferença disso para o que eu chamo de Amazônia internacional? Ou bacia amazônica? Ou ainda Amazônia como estávamos usando antes, nessa região geoeconômica? O recorte geográfico não é o mesmo. Tem alguém perguntando se tem álcool aí no quê, gente? Tô curioso agora, hein? O que será que eles estão falando de álcool aí? Ó, a Letícia Paixão falou que não. Kira. Kira é uma bebida natural. Você conhece Kira? Nunca ouvi falar. A única Kira que eu conheço, acho que é uma Grace, né? Uma dos Graces aí. É Kira Grace, uma lutadora. Mas bebida, não conheço. Pois bem, vamos que vamos, ó. Amazônia legal é o nome que se dá para um conjunto de... É o nome da pessoa. É uma pessoa? Ah, tá. Ah, muito bom. Ah, é verdade, cara. Tu vê que eu sou lerdão mesmo, né, cara? Você olha rápido ali, é o nome dela. OZ Kira. Pô, Kira, foi mal, cara. Foi mal. Então, tá certo, né? É nome de gente, é nome de pessoa. Eu tava achando que era nome de bebida. Pô, Carlisson, qual foi? Eu tô olhando rapidinho aqui, ó. Um olho no gato, um outro no peixe. Então, passou batido, né? Mais um, né? Podia ser pior. Podia ser um arroz árabe, que nem eu falei uma outra vez. Tu tava aqui, Han? Tava aqui esse dia? Eu tava falando de clima. Eu ia falar de clima árido, que é o mesmo que desértico, né?
E aí eu falei clima árabe. E aí pronto, né? Mais uma dessas maluquices que eu vou falando aí, né? Delo dela. Vamos lá, gente. Então, Amazônia Legal é um recorte administrativo que inclui todos os estados da região norte do Brasil, mais metade do Maranhão e o estado do Mato Grosso. A Amazônia Legal, é uma área que foi assim definida na metade do século XX pelo governo brasileiro com fins de administrar melhor os recursos para os municípios e para os estados que possuíam presença de floresta amazônica e algum tipo de característica econômica ligada à exploração da floresta. Portanto, a Amazônia Legal é o nome que eu dou a um conjunto geográfico de áreas do Brasil que inclui todos os estados da região norte, mais a metade oeste do Maranhão, mais o estado do Mato Grosso, pois todos eles têm, direta ou indiretamente, algum tipo de característica ligada à floresta amazônica e à bacia hidrográfica amazônica. Bacia hidrográfica amazônica, que, como comentado já em outras aulas, é uma bacia hidrográfica que não é integralmente brasileira. Ela é a maior bacia hidrográfica de todas do Brasil, mas ela não é integralmente brasileira, porque as águas da bacia amazônica, em vários casos, são oriundas do derretimento de neve de parte da Cordilheira dos Andes. Ela tem, inclusive, a gente falou disso na aula anterior, um regime misto, já que parte das águas vem da chuva e parte das águas vem do derretimento da neve. A Amazônia Legal, portanto, é uma área administrativa, enquanto a Bacia Amazônica é o conjunto formado pela rede fluvial amazônica e o relevo no qual essa rede está encaixada. Já a palavra Amazônia por si só pode representar o seguinte: se eu te falo a Amazônia brasileira, reticências, eu posso estar te falando sobre toda essa área aqui em verde, que é chamada de Amazônia na divisão não oficial do Pedro Geiger. Ou então eu posso estar te falando da floresta amazônica. Muita gente, ao invés de falar floresta amazônica, fala Amazônia, como se fosse um sinônimo. Então pode ser a isso que o texto da questão vai estar se referindo. Ou ainda tem gente, e aí nesse caso não é tão adequado, que usa a palavra Amazônia como se fosse um sinônimo de região norte. Aí não é o ideal. Por quê? Porque a gente tem floresta amazônica para além da região norte do Brasil. É claro que assim, a região norte é aquela que tem a cara de floresta amazônica, porque a maior parte da floresta está nessa porção do território brasileiro. Mas também tem floresta amazônica fora do Brasil, tem floresta amazônica aqui no Mato Grosso, no Maranhão, e a Amazônia, como a gente sabe, a gente viu já na aula de biomas, é um bioma que se estende por vários outros países no entorno do território brasileiro. Isso, inclusive, torna ainda mais complicado o desafio de preservação dos recursos naturais, já que eu dependo não só das políticas de um município, de um estado ou de um país, mas de vários países que, em conjunto, tentem encontrar soluções para frear a destruição da natureza. Aliás, falando nisso, eu cheguei a ver algumas pessoas comentando aqui rapidamente, e eu recebi também uma pergunta essa semana no Instagram a respeito das queimadas que estão acontecendo lá na Amazônia. Como o noticiário quase todo agora ficou tomado pelo conflito árabe-israelense, que virou o assunto do momento, a gente acaba não conseguindo mesmo dar conta, né, de tantos assuntos, de tudo que acontece no mundo. E aí não tem jeito, algumas coisas acabam virando prioridade. Repara, tem alguém falando mais em grande escala sobre o conflito na Ucrânia? Quase não ouvo falar mais, né? Porque já está sendo falado há muito tempo. E aí deixa de ser notícia nova, o pessoal vai perder interesse. A novidade agora é ver problemas envolvendo Israel e os palestinos. Daqui a pouco o pessoal vai cansar também. Aí vai continuar tendo gente morrendo, como sempre teve, infelizmente, nas últimas muitas décadas, mas a atenção vai se voltar para uma outra coisa. É assim que a gente costuma fazer, infelizmente. E aí, a Amazônia e alguns lugares em específico, como por exemplo Manaus,
estão vivendo uma situação delicadíssima. Por quê? A gente está numa espécie de tempestade perfeita. A gente está vivendo um momento de El Niño. E você sabe que o El Niño é um fenômeno natural, até onde se sabe natural, que acaba destrambelhando o clima no mundo todo. No Brasil, o que é que o El Niño provoca? Seca na região norte e nordeste, é o que está acontecendo. Mais calor na região sudeste, é o que a gente teve há algumas semanas atrás, por exemplo. E mais chuva na região sul. Tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, estava vindo pra cá, e ouvindo na rádio. Eu escuto rádio, gente. Eu, assim como os antigos astecas e mais, eu prefiro escutar rádio do que escutar Spotify, YouTube Music ou afins. Por quê? Não sei muito bem, mas eu gosto da surpresa que o rádio me traz de tocar de vez em quando aquela música que eu gosto muito e que eu não escolheria. E ela vem do nada. Isso me deixa mais feliz do que se eu colocasse aquela música pra tocar. Enfim, e também gosto de ouvir notícia, né? E aí, eu tava ouvindo A Voz do Brasil, que é um noticiário do governo, né? Que a gente tem há muito tempo. E aí eu tava vendo notícia de que tem brigadas sendo enviadas e ajuda humanitária sendo enviada para a região sul para poder ajudar as famílias que foram atingidas pelo problema do ciclone extratropical fortíssimo que a gente teve algumas semanas atrás, causou uma enchente, uma catástrofe, e brigadas enviadas para a Amazônia para poder ajudar a população que está sofrendo com a estiagem. Então olha que drama. Alguns lugares com quase nenhuma chuva, em outros lugares muita chuva. E na região amazônica, essa estiagem que não é normal que você fique com um período tão seco na porção norte do Brasil, está colaborando para que nós tenhamos um ambiente mais propício para queimadas. Só que, mesmo assim, queimada natural é algo raríssimo de acontecer ali na Amazônia. No atual cenário em que a vegetação está seca, até é provável, até é possível. Mas, ao que parece, ao que tudo indica, as queimadas foram criminosas. E aí muitas delas nem propositavam queimar tanto como queimaram, mas saíram do controle. Isso gerou muitas cinzas, muita fumaça que está sufocando as pessoas lá em Manaus. Se você for procurar algumas informações sobre alguns vídeos, você vê que é dia e noite, fumaça o tempo inteiro lá na cidade de Manaus e em alguns outros lugares também. Tá bom? Vamos que vamos? Olha essa imagem aqui. Essa é a imagem de satélite. E ela traz pra gente uma interpretação bem interessante sobre aonde estão os principais focos de desmatamento na Amazônia. Na porção sul, na porção leste, e em algumas outras áreas onde a gente tem atividades do agronegócio bem expressivas, como, por exemplo, aqui em Roraima. Ou seja, se você vê uma questão que te pergunta quais são as principais causas do desmatamento na Amazônia, a resposta é o avanço da pecuária extensiva, em primeiro lugar. A criação de gado solto. Porque qual é a prática? Eu comentei com vocês isso na nossa aula de estrutura fundiária. A gente tem o desmatamento, que acontece quando os criminosos pegam e contratam geralmente 2 tratores, colocam uma corrente enorme ligando os dois e vão passando com aquele correntão ali, ó, derrubando a mata inteira. Aí a mata que tem valor é cortada depois e levada para ser vendida, geralmente de maneira ilegal, e depois você bota fogo para poder limpar o terreno. Depois que o terreno tá limpo, o que você faz? Bota uma cerca, diz que aquele terreno é teu, falsifica um documento através da grilagem e se torna dono de uma propriedade. Para quê? Para poder criar gado ou então para poder vender. A especulação fundiária acontece o tempo todo e ela incentiva esse processo de desmatamento. Geralmente, gente, o objetivo principal nem é ganhar dinheiro com a madeira. Acaba que também se usa para isso. Mas o propósito principal do desmatamento, normalmente, é tirar as árvores para limpar o terreno, porque limpo, sem árvores, ele tem um valor agregado maior. Você consegue vendê-lo por um preço mais alto. Aí você desmata, cerca, faz a grilagem, falsificou o documento, depois você revende e ganha uma grana. Então isso, infelizmente, acontece bastante. E um segundo nível, um segundo motivo que provoca esse desmate é o avanço da agricultura. Agricultura de quê?
principalmente de grãos. O destaque principal é a soja, mas há outras coisas também. Um exemplo, aqui em Roraima, a gente tem uma importante produção de arroz. E o plantio de arroz acaba sendo um dos propulsores do desmatamento nessa porção do território amazônico. É claro que tem outras atividades também. A mineração vai ser uma atividade que em alguns lugares provoca esse desmate. Você tem a construção de rodovias, tem vários projetos que podem provocar problemas para a Amazônia, mas o principal motivo de desmatamento é a pecuária extensiva. Tá bom? E aí, repara, o que eu formo aqui ao sul e ao leste da Amazônia é uma espécie de arco, que eu vou chamar de arco do desmatamento. Então, dá para fazer uma correlação. A Revolução Verde possibilitou o avanço da agropecuária pelo Brasil. A expansão da fronteira agropecuária tem sido a responsável por aumentar a produtividade agrícola no Brasil, o que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, por provocar um aumento no desmatamento do Cerrado e da Amazônia. Só desses dois biomas? Não. Da Caatinga também, do Pantanal também. Mas esses dois têm sido os mais afetados. Tá bom? Agora, olha para essa imagem aqui. Tem algumas informações interessantes. Uma delas está aqui nessa legenda e permite que nós vejamos quais são os principais centros urbanos da região norte do Brasil. E eu quero te falar uma coisa. Você sabia que a região amazônica é predominantemente urbana? E se sabia ou não, o que você imagina quando eu te trago essa informação? Acabei de falar isso. A Amazônia é predominantemente urbana. O que você interpreta? Qual é a imagem que te vem à mente? Eu imagino que alguns de vocês imaginem vários prédios, uma cidade enorme, muito asfalto, muita estrada, a Amazônia inteira, assim, com muito disso que eu entendo como espaço urbano. Mas não é isso. Lembremos da nossa aula de urbanização. E aí, um parêntese, como eu comentei na última aula. Essas últimas 3 aulas que a gente está tendo sobre regiões do Brasil, elas viram uma espécie de revisão sobre vários assuntos. Porque quando eu falo sobre a Amazônia, eu vou ter que te falar sobre população, sobre migrações, sobre urbanização, sobre agro, entende? Então a gente vai retomando várias coisas que a gente foi falando ao longo do ano. Vamos lembrar da aula de urbanização. O que define um lugar como urbano? A prefeitura daquele local. E quando eu digo este local tem 98% de população urbana, isso quer dizer que 98% das pessoas que vivem ali moram em áreas urbanas. Mas não quer dizer que a área inteira é urbana. Ó, o Thiago Silva disse, ó, é concentrada em alguns locais. Isso. Olha aqui, chega mais aqui no teu quadro rapidinho. Cadê os pilotos? Estão aqui? Só fazer um desenho tosco, estão com saudade dos meus desenhos toscos, né? Olha aqui, ó. Imagina que isso aqui seja um município. E imagina que essa seja uma área urbana. O resto não, o resto tudo é área rural. Esse lugar aqui, esse município hipotético, vai ser a Quiralândia, tá? É a Quiralândia. A Quiralândia tem um único núcleo urbano, esse aqui. O resto é área rural. Me diga, esse é um município predominantemente urbano ou rural? Não sei, porque eu só vou conseguir responder essa pergunta se eu souber onde as pessoas moram. Imaginemos que a Quira e os outros habitantes de Quiralândia morem todos aqui. 100% da população more nessa área aqui. E o resto não seja habitado. Eu diria que a Quiralândia é um lugar 100% urbano, tá? Então pensa na Amazônia. A Amazônia é enorme. Tem muito mais áreas não urbanas do que áreas urbanas. Porém, aonde é que está a população que mora na Amazônia? Nos núcleos urbanos. Principalmente em 2 deles, Manaus e Belém, que são 2 lugares urbanos muito maiores do que todos os outros, muito mais habitados e que possuem um papel de metrópoles. Metrópoles de influência regional, assim como Recife, como Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, tá bom? Vambora!
É, tá vendo, Bia? Aqui ela é chique, ela tem um município só pra ela. Vamos que vamos. Olha só, outra coisa aqui. Deixa eu tirar o cabelinho da frente, gente. Meu cabelinho, ele é teimoso, né? Ele cisma em fazer o Clark Kent aqui, né? Vamos lá. Olha essa rodovia, tá vendo? Rodovia BR-230, rodovia transamazônica. Ela é uma das principais rodovias do Brasil. Ela foi construída durante o governo militar. Ela começa lá na Paraíba, no litoral do Nordeste, e vem até o Amazonas. A ideia original era que ela fosse até o Acre, mas não terminaram essa estrada não. E ela é horrorosa. Por quê? Porque é uma rodovia que durante boa parte do ano, na sua porção amazônica, fica quase intransitável. Não é uma ideia muito boa construir rodovias, estradas aqui na Amazônia, porque chove demais em condições normais. Agora, infelizmente, não está chovendo e eu tenho um grave problema em virtude disso. Mas quando em condições normais está chovendo sempre, isso vai gerar muito intemperismo químico, vai gerar muita erosão, vai destruir a estrada. Então é muito complicado mesmo manter estradas em boas condições e é por isso que acaba que se usa muito a navegação fluvial. Lembra de uma coisa, a bacia amazônica tem áreas de nascente no curso alto dos rios, muito propícios para que você possa fazer hidroeletricidade, mas eu tenho muitas áreas baixas, terras baixas, onde o rio vai correndo por meandros e permite navegação. Então se faz bastante uso de hidrovias aqui na Amazônia, elas funcionam como se fossem as verdadeiras estradas. Agora repara uma outra coisa também. A gente tem alguns lugares aqui, ó, apontados como lugares de reservas de manganês, de ferro. E qual é o principal lugar do Brasil em termos de exploração mineral? São dois. Um fica no Sudeste, em Minas Gerais, a região do quadrilátero ferrífero. E o outro tá aqui, ó, no estado do Pará, na região da Serra dos Carajás. E é por isso mesmo que foi construída uma ferrovia para poder conectar a região dos Carajás com o Maranhão, para poder escoar essa produção de ferro para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Holanda, para a China, que são os países que compram ferro da gente. Olha para essa imagem aqui agora. Nela eu tenho a estrutura de relevo e um pouco da geologia da região norte do Brasil. E aí repara que às vezes eu estou falando região norte, às vezes região amazônica. Por quê? A Amazônia, na divisão do Pedro Geiger, é tudo isso aqui. Mas na maior parte dos mapas que eu estou mostrando, o recorte está sendo só da região norte, tá bom? Dos estados da região norte do Brasil, como nesse caso e como nesse caso aqui também. Repara uma coisa, qual é o principal tipo de relevo que predomina na região norte do Brasil? São as planícies? Não, nem os planaltos. São as depressões. Grande parte do território amazônico é composto por terras baixas. Algumas planícies, mas predominantemente o que temos são depressões relativas, que ficam ao lado de alguns planaltos residuais. E aí você pode estar pensando, tá, então eu entendi que na Amazônia o que eu tenho são terras baixas, predomínio de terras baixas, mas não exclusividade de terras baixas. Tem alguns planaltos, tem algumas regiões altas, tem inclusive os lugares mais altos do Brasil. Olha aqui, ó. Tá vendo essa parte do território norte do Brasil? Essa porção mais setentrional de todas, que é onde eu tenho o que eu chamo de planaltos residuais norte-amazônicos. São planaltos bem altos, por padrão brasileiro, que já foram ainda maiores. Eles são residuais. É o que sobrou de um processo de erosão de milhões de anos. E é aqui que eu tenho o ponto mais alto do Brasil. Olha aqui, ó, o danado. O Pico da Neblina, com praticamente 3.000 metros de altitude. Olha os outros. Pico 31 de Março, também tá lá. Aí eu vejo Monte Roraima, aquele bonitão, né? Que é cartão postal. Difícil de chegar, né? Que fica lá em Roraima, na Serra do Pacaraima, na fronteira do Brasil. Ah, mas espera, tem vários lugares altos que não estão lá na região norte. Pois é, por quê?
Olha aqui, ó, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. O que eu tenho nessa outra parte do Brasil? Eu tenho as chamadas áreas de planaltos e serras do Atlântico, que é uma outra parte que eu tenho vários lugares de altitude bastante expressiva para o padrão brasileiro. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro tem várias áreas altas para o padrão brasileiro. A Serra de Petrópolis, a Serra de Teresópolis, de Friburgo. Em São Paulo, você tem ali a região de Campos do Jordão. Então são esses os dois lugares do Brasil em que eu tenho as terras mais altas. Tem um terceiro? Tem. Ali na região sul, ali na serra da região sul, que perpassa o Paraná, mas principalmente Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas fato é, apesar de na Amazônia predominarem terras baixas, é lá que eu tenho esses pontos mais altos, como é o caso do Pico da Neblina. Tá aqui, inclusive, uma estrutura visual, que a gente chama de perfil topográfico, que mostra o que é que você veria se você fizesse esse caminho aqui, ó. Eu tô nesse ponto, aí eu venho pra cá, até aqui. Imagina, você tá de carro vindo por esse caminho. Primeiro você não ia conseguir fazer esse caminho fácil, tá? Porque não tem estrada exatamente para fazer esse trajeto. Mas imaginemos que houvesse uma estrada para fazer esse trajeto aqui. O que você ia ver? Você ia começar aqui, ó, numa área bem elevada para os padrões do Brasil, ali com 3.000 metros de altitude. Rapidamente o relevo ia baixar, você ia chegar, ó, na depressão marginal norte amazônica. E aí, em algum momento, você ia chegar na planície, aqui, ó, do Rio Amazonas. Aí depois você ia vir para essa área aqui, ó, que é onde eu tenho uma outra depressão, depressão marginal sul amazônica, e encontrar alguns outros planaltos residuais sul-amazônicos. Tá bom? Olha aqui. Nessa imagem, além da informação sobre o relevo, a gente tem a informação sobre vegetação. E eu trouxe ela para te lembrar de uma coisa. A floresta amazônica se subdivide em 3 grandes porções. Você tem a mata de terra firme, que é onde tem as árvores mais altas, que, como o próprio nome diz, fica numa área que não vai alagar em nenhuma época do ano, mesmo na época mais chuvosa. Você tem a mata de várzea, que fica numa área que na época mais chuvosa alaga, aí são árvores um pouco menores. E tem a mata de igapó, que fica permanentemente dentro d'água, ou melhor, era para ficar sempre dentro d'água. Num cenário como o de agora, de estiagem, essa mata de igapó pode acabar ficando no local que seque, e aí ela não vai conseguir sobreviver, porque é um tipo de vegetação que eu chamo de hidrófita, porque está dentro d'água. Essas são higrófitas, gostam de água. A de igapó é hidrófita, porque fica dentro da água. Tá bom? Olha aqui, ó, uma outra informação sobre solos. O que é que predomina em termos de solo no território brasileiro? Latossolo. Na Amazônia não é diferente. A gente vai ter um solo predominantemente deste tipo, que é profundo, bem drenado, porém ácido, porque sofreu muito com o chamado processo de lixiviação. Para além dele, você tem alguns lugares em que o solo é mais argiloso, tem alguns lugares em que o solo é bastante úmido, porque você já está em terras mais baixas, que vão ficar cobertas de água durante uma certa época do ano. Mas a informação que você precisa guardar é: os solos amazônicos não são férteis, como muita gente imagina. Pelo contrário, eles são solos que possuem uma camada orgânica com bastante fertilidade, a camada mais superficial, por causa da matéria orgânica que está sempre caindo, porém, as camadas inferiores têm poucos nutrientes, por causa desse processo de lixiviação, que é o resultado de lá ser uma área muito chuvosa. Aliás, falando em chuva, vamos lembrar de uma coisa? A massa de ar que atua aqui, a principal delas, é a MEC, a massa equatorial continental, que é quente e úmida. Úmida, apesar de ser continental, porque ela se forma em meio à Amazônia. E ela colabora para que nós tenhamos muita chuva aqui. Em épocas como dezembro, janeiro, a MEC fica tão poderosa que ela geralmente leva a chuva para o centro-oeste, para a região nordeste, para a região sudeste, através do que nomearam há alguns anos como rios voadores. Então os rios voadores são
o deslocamento da MEC, cuja água se origina da evapotranspiração das árvores e da chegada dos ventos alísios, que provocam tanta chuva nessa chamada zona de convergência intertropical entre dois trópicos, que isso permite que você forme essa impressionante bacia hidrográfica amazônica, excepcional para navegação e com o maior potencial hidroelétrico do Brasil, que já tem sido aproveitado de maneira controversa, porque criar uma hidrelétrica sempre gera controvérsia. É uma obra que muitas vezes é necessária, ou talvez seja um mal necessário, porque ela vai gerar algum impacto ambiental, mas até que ponto compensa fazê-la em certos lugares? Essa é uma discussão infinita. Vai ter gente falando, não, o benefício que essa hidrelétrica traz não compensa o impacto ambiental que ela gera. É verdade, pode ser. Mas tem gente dizendo, ok, então eu vou gerar eletricidade como? Com termoelétrica? Queimando carvão? Queimando gás? É difícil. A gente tem um problema no mundo, um dos vários, né? Que é como gerar energia para abastecer toda a nossa demanda energética, que é enorme, para ligar ar-condicionado, para ligar computador, para carregar telefone. Agora, com carro elétrico, a demanda aumenta ainda mais para poder carregar os carros, as baterias elétricas desses carros. E como gerar essa energia? Não é fácil. Então o Brasil está nesse dilema há algum tempo, né? Fazer hidrelétricas na Amazônia e correr o risco de gerar um impacto ambiental enorme. Fazer hidrelétricas tradicionais, como as de sempre, e garantir que eu vou ter muita energia, mas degradar muito o meio ambiente. Ou fazer hidrelétricas modernosas, essas fio d'água, que tem uma barragem menor, que tem um reservatório menor, geram um impacto ambiental menor, mas não garantem tanta energia assim. É difícil. E esse é um dilema que a gente tem tido aqui no território brasileiro. Prosseguindo, ainda falando de água, eu quero lembrar a vocês que também é na região amazônica, que está um dos maiores depósitos de água do mundo. Na verdade, é o maior aquífero conhecido do mundo. O aquífero que começou sendo chamado de Alter do Chão e hoje é chamado de SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. E lembre-se, para preservar um aquífero também é difícil, porque você precisa fazer política pública entre vários municípios, vários estados. E aí basta um município fazer besteira, permitir uma agricultura que danifique uma área de recarga, e aí o agrotóxico infiltra ali, já era, contaminou o aquífero todo. Então esse é mais um dos problemas que a gente precisa enfrentar na preservação desse sistema aquífero Grande Amazônia. E aqui eu tenho imagem. Vocês podem dar um print nisso aqui, ó. Dá um printzinho. Porque tem algumas informações sobre atividades econômicas importantes em alguns dos estados da região norte. Por exemplo, no estado do Amazonas, a gente tem uma área, uma região chamada de Zona Franca de Manaus, em que, desde os anos 60, houve a tentativa de desenvolver um polo industrial. Funcionou de maneira relativa, não funcionou tanto quanto se imaginava, não. Mas a ideia era, por parte do governo militar, integrar a Amazônia ao restante do Brasil pelo medo de entregá-la aos estrangeiros. Havia uma preocupação grande com fronteiras também, tanto é que em 1985 foi criado um programa chamado Calha Norte, para poder colocar militares em áreas de fronteira e tentar coibir a biopirataria, o tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de animais silvestres, de madeira ilegal e outras coisas mais. Não é fácil não, tá? Por quê? É uma fronteira gigante com vários países e boa parte da fronteira é de mata fechada e você não tem infraestrutura para deslocar tropas. Então, assim, digamos que é importante vigiar a fronteira, mas é quase impossível. Não importa quantos soldados você bote, que você consiga realmente protegê-la adequadamente. Por isso que hoje em dia a gente está tentando fazer uma outra coisa. Ao invés de botar um monte de soldado ali e gastar dinheiro pra caramba, fazer o uso de imagem de satélite, fazer uso de drone, porque você economiza recurso e pode ter uma mobilidade logística muito maior para fazer esse deslocamento de tropas, digamos assim, quando necessário for. Tá bom? Nessa imagem aqui, eu tenho informação sobre uma outra coisa muito importante. O projeto Grande Carajás.
ele foi um dos vários projetos feitos pelo governo militar para poder desenvolver a economia amazônica, já que no governo militar a Amazônia era vista como uma grande fronteira de recursos, um lugar para ser explorado. E descobriu-se que havia aqui uma enorme quantidade de minério. Tem muito ferro, muito manganês, muito cobre. Só que para poder extrair, foi necessário criar toda uma infraestrutura. Não é só pegar lá e começar a cavar. Houve a necessidade de criar uma hidrelétrica, a de Tucuruí, para poder alimentar a demanda de energia que surgiu. Houve a necessidade de criar uma ferrovia e houve a necessidade de criar centros de beneficiamento desses recursos, como, por exemplo, a Alunorte, a Albrás, a Alumar, para poder beneficiar a alumina, transformando isso em alumínio. A gente exporta, em parte, esse produto já beneficiado, mas no caso do ferro, a gente exporta predominantemente o ferro em estado bruto. E ele sai por aqui, ó, passa pela ferrovia de Carajás, chega ao porto de Itaqui, em São Luís, e de lá ele vai ser escoado para o mercado consumidor, que geralmente é fora do Brasil. Em geral, o que se produz aqui no Pará e é escoado pelo Maranhão é matéria-prima que não vai ser usada pela indústria brasileira, que é usada pelos chineses, pelos americanos, que são compradores desses nossos recursos. Tá bom? E aqui eu tenho uma imagem que mostra qual é a área que eu vou chamar de Amazônia Ocidental. Tem uma divisão entre a Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, e o que eu chamo normalmente de Amazônia Ocidental é o conjunto de áreas formadas por Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, aonde a gente tem uma ocupação demográfica mais recente do que na Amazônia Oriental, já que a expansão da fronteira agropecuária trouxe junto consigo chamadas frentes pioneiras, grupos de pessoas que chegaram, fundaram vilas ou agrovilas, que deram origem a cidades que hoje são muito grandes, como por exemplo Ji-Paraná. Mas a maior parte delas foi feita na Amazônia Oriental, que é inclusive a área mais degradada. Aqui, para a gente fechar, eu tenho uma imagem da região da Zona Franca de Manaus, que se transformou num importante polo industrial brasileiro, mas não chegou ao patamar que se imaginava por uma grande dificuldade logística, que é, se a produção amazônica foi para abastecer o mercado interno brasileiro, e a maior parte desse mercado interno está no Sudeste, como é que você traz o que é fabricado lá para o Rio de Janeiro ou para São Paulo? Se as estradas são ruins, se a distância é grande. Então esse é um grande entrave. A gente tem uma precariedade de infraestrutura que conecte adequadamente a região norte ao resto do Brasil e isso acaba dificultando o desenvolvimento dessa indústria que foi pensada desde o início para atender o mercado interno. E aí, na prática, acaba que o que eu tenho lá hoje em dia são montadoras. Por exemplo, tem Honda lá, tem Yamaha, aí as motos vêm desmontadas, as peças vêm dentro de caixas, aí chega lá, você tira da caixa, junta tudinho e bota para vender. Com telefone celular, acontece o mesmo. A Samsung fabrica um monte de coisa ali. Ou melhor, monta. As peças vêm todas de fora, já prontinhas. Chega na Amazônia, aí a Samsung só vai, encaixa as pecinhas, pronto, montou o celular. Então acaba que não é tanto uma área industrial de produção, é muito mais uma área de montagem de mercadorias. Beleza? Fechamos. Dá o seu print aí, que eu botei algumas informações sobre a Amazônia. 8h16, passei um minutinho, até que não passei muito, né? Já passei muito mais outras vezes. Foi que foi. Tá certo? Então é isso. Um beijo a vocês. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.